Fala galera, estão lembrados de mim? Se você não me conhece, eu sou o Thiago Arce, ou o Tigas. E eu sou aquele que vai te ajudar a escalar matemática com tranquilidade. E a gente vai dar continuidade hoje à nossa série de vídeos resolvendo todas as questões dos vestibulares do Mato Grosso do Sul. Bom, qual que é a ideia hoje? Hoje então nós vamos falar da questão de número 17 do vestibular da UFMS de 2021. Então você já pode pausar o vídeo, tentar resolver, e enquanto você pausa o vídeo, tenta resolver, dá aquela força, né? Então você pode dar aquele gostei, claro, caso você goste, né? Se inscreve no nosso canal, acompanha aí com as notificações e também ali no Instagram para a gente conhecer melhor esse trabalho que a gente está fazendo, te ajudando a aprender matemática, né? Pausou o vídeo? Tentou resolver? Deus tá vendo, hein? Bom, vamos começar então? Então aqui está a questão da UFMS. Num período de 3 semanas, as ações de determinada empresa tiveram duas altas, tá até marcado aqui, né? Altas sucessivas de 10% e 8%. Mas devido a notícias negativas vinculadas pela mídia, registrou-se uma queda de suas cotações em 50%. E aí, em relação aos seus valores iniciais, tais ações sofreram uma diminuição percentual igual a... E aqui tem os valores. Bom, se você tentou fazer, talvez você tenha tentado fazer o seguinte, né? Então eu tenho 100%. Desse 100%, eu vou ter duas altas, né? Então altas, mais 10%, mais 8%. E aí em seguida ele comenta da queda, né? Então eu tive uma queda de 50%. Então daqui a gente vai retirar 50% desse valor inicial. Conta bem tranquila, né? Vai dar 68%. Não tem nenhuma alternativa aqui. Aí você pensa, poxa, não, ok. Eu tenho uma diminuição percentual, né? Então quanto que diminuiu de 68%? Diminuiu 32%. E aí, tranquilamente, você marca a letra D. Só que tem um problema nesse raciocínio. Você consegue identificar qual que é o problema nesse raciocínio? Porque é isso que o vestibular quer que você marque, só que está errada essa resposta. E por quê? Porque quando a gente aumenta 10% o valor e depois aumenta 8%, esse 8% não é em relação aos 100% que nós tínhamos anteriormente, mas nós temos uma alta sucessiva, ou seja, é 8% em relação a esse valor já acrescido. Então, a forma como a gente vai resolver esse tipo de questão é diferente. Eu não posso simplesmente somar as porcentagens. Na verdade, quando nós temos altas sucessivas, você nunca vai somar as porcentagens. Qual que é a técnica, então, que você vai aplicar nessas situações? Bom, o que eu quero que você lembre? Eu quero que você lembre o seguinte. Então, foca aí no macete. O macete é o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho 10% ele pode ser escrito como um número decimal. E o número decimal vai ser assim, ó, 0,10. 10% significa 1/10. Sim, 10% é 1/10. Então, toda vez que eu tenho 10% de alguma coisa, eu tenho 0,10, ou seja, 1/10 daquela coisa. Aumentar 10%, então, significa multiplicar por um número que é o 1,10. O que é esse 1,10? Esse 1 significa 100%. E esse 10 aqui significa o 0,10. Então, eu estou simplesmente somando 100% com 10%, 1,10. Só que esse número ele tem uma propriedade muito importante. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 1,10, eu estou aumentando esse número em 10%. Por exemplo, se você quer dividir uma conta com seus amigos no restaurante e quer saber quanto que deu a sua conta com um adicional de 10% do garçom, basta multiplicar o que você gastou por 1,10 e pronto, você aumentou 10% da sua conta. Seguindo a mesma ideia então, o que significa aumentar 8%? Bom, 8% vai ser 0,8? Não, 0,08. Lembrando, a gente tem duas casas decimais, então eu não vou colocar 8, porque senão eu vou estar fazendo 8%. Então, realizar um aumento de 8% significa multiplicar um número por... Opa! Não por 0, mas por 1,08. Isso. Multiplicar um número por 1,08, então, significa aumentar qualquer número em 8%.
Seguindo a ideia, então, o que seria 50%? Bom, 50% vai ser, então, 0,50. Só que nesse caso aqui, eu não quero um aumento de 50%, porque senão ficaria 1,50, mas eu quero uma diminuição. Então, eu vou pegar esse número 1, que significa 100%, e vou subtrair 0,50. No caso do 50%, ele é um cara que vai se tornar ele mesmo, né? Então, a diminuição de 50% significa multiplicar por 0,50. Onde que a gente quer chegar com isso? A gente pode traduzir, então, todo esse exercício da seguinte forma. As alterações que estão sendo realizadas, elas podem ser convertidas em multiplicações. Aqui eu vou colocar o x, mas não precisa se assustar com ele. Então, se eu tiver um número qualquer, até um x, para fazer um aumento de 10%, então, basta multiplicar ele por 1,10. Esse resultado, eu posso simplesmente multiplicar ele por 1,08. E esse resultado, se eu multiplicar por 0,50, eu vou estar reduzindo ele em 50%. Fazendo, então, essa multiplicação, você vai chegar ao resultado, então, de 0,594. E o que significa isso? Que o resultado que você obteve no final é de 59,4%. E aí, todo feliz, a gente vai marcar a letra? Não marca a letra A. Porque, de novo, voltando, nós queremos uma diminuição, queremos saber o quanto que diminuiu. Isso daqui é o resultado que nós temos após as alterações. É o quanto que eu tenho, não o quanto que diminuiu. Então, quanto que diminuiu? Bom, de 1 foi reduzido quanto? 40,6%. Essa é a diminuição e essa é a resposta da questão, a letra C. Uma questão cheia de pegadinhas, mas que com esses macetes e fazendo uma simples multiplicação, a gente pode chegar então a como realizar as altas e diminuições percentuais sucessivas. Tudo bem?